Bom, minha gente, falta mais amanhã para terminar e eu vou falar uma coisa muito interessante. Eu me lembro que em 2002, 2001, eu, eu confundi o 11 de setembro como se fosse um incêndio num prédio. E por quê? A gente, eu era acostumado a ver muito incêndio em prédio naquela época. Prédio pegando fogo. E quando a gente se depara com uma cena igual a do 11 de setembro, a gente olha e a gente pensa, mais um prédio que pega fogo em algum lugar do mundo. Eu demorei anos e anos e uma noção do que estava acontecendo. Quando eu vi aquilo lá e eu pensei comigo mesmo, quando eu vi aquilo lá, eu pensei, eu digo, a teoria do prédio cai por terra. Por que cai por terra? Porque lembra-se que um prédio, no estágio que as coisas aconteceriam, ele não iria pegar fogo de uma hora para outra, não. O 11 de setembro foi uma coisa que deixou a todos espantados. A minha visão sobre o 11 de setembro, eu vou contar uma história. Aquela vez quando ocorreu os ataques das Torres Gêmeas, eu me lembro que eu ia para a escola naquela época lá, estudava de tarde. E aquilo foi tão impactante, aquilo mexeu tanto comigo naquela época. Eu era garoto ainda, não, hoje não. Hoje, se chegar a acontecer um fato desse daí, eu sou uma pessoa que vou ler, vou acompanhar, só que aquilo não vai me deixar tão impactante. E eu, naquela época, eu era pilhado no 200. Por quê? Porque eu sempre tive comigo, e aqui tem no meu quarto também, tem numa dispensinha também, eu sempre tive comigo a revista Veja. O que é a revista Veja? A revista Veja não é nada mais, é nada menos que uma revista brasileira que eu até hoje leio e até hoje tenho ela comigo. E se lembre que, na verdade, aquela época, quando ocorreu o 11 de setembro, que é? Eu não tinha, não lia, não fazia porta de revista, ah, nem colhia informações. Aí, em 2002, que eu fui começar a se interessar um pouquinho pelo que aconteceu. E aquela época, eu me lembro de uma pessoa até hoje, só que não sei até por onde anda. Naquela época teve uma professora dentro da escola, que eu me lembro bem, o nome dela era Vera. E acho que ela me deu umas 4 revistas e aquilo me chamou tanta atenção porque eu até então eu naquela época eu tinha um jornal até. Eu lia jornal até aquela época lá. E eu tinha montes. E eu, é claro que 11 de setembro, pois eu fiquei sabendo daquela época sobre o 11 de setembro, porque eu também li no jornal também sobre o 11 de setembro também. Aí eu tenho uma noção daquela revista lá. E eu começo a desfolhar e a olhar. Só que é claro, naquela época eu não sabia ler, não tinha muita noção sobre o que eu podia fazer com aquilo lá. E aquilo é que nem eu pegar, é que nem se eu fosse pegar hoje, naquela época, se eu fosse pegar uma revista hoje, eu ia desfolhar, não ia jogar num canto. Hoje não, hoje a cada revista tem uma serventia, porque eu posso olhar uma revista
e eu posso simplesmente pegar e tirar informações para passar no canal aqui. E eu, naquela época lá, eu peguei aquelas revistas lá, olhei, mas não achei nada de interessante, pinchei num canto. Aí eu fui embora, saí e levei as 4 revistas comigo. E eu em Ibicaré, eu comecei a ler um pouquinho, me interessar. Aí eu fui para Luzerna, e Luzerna eu já comecei a me interessar mais ainda, e lia. E aquela época eu estava no período de colher muita informação. Então não importava o tipo de revista que eu estava na mão. Se eu estava com uma revista, determinada revista na mão, eu lia e eu colhia informação. E eu me lembro, as primeiras revistas minhas que eu comprei foi em 2005, das mais importantes. E aquela época, quando eu comecei a me interessar bem pela revista Veja, em fevereiro de 2005, ocorreu um grande atentado comandado pela Líbia, pela Síria, quer dizer, a Líbia não, a Síria. E um grande atentado comandado pela Síria que matou o presidente do Líbano, Rafik Hariri. E aquela época foi um carro-bomba que matou Rafik Hariri. E acho que mais 23 pessoas. E aquilo foi um assunto ah, estrondoso. Eu me lembro que eu comecei a me interessar. Mas ainda em 2004, quando ocorreu o atentado, e eu vou falar um dia desse sobre ele, o atentado à escola de Beslan na Rússia, em 11 de março. Aquilo comecei a abrir um pouquinho dos olhos para a notícia hoje. Hoje não. Aquela época eu era pilhado no 200. Quando eu falo pilhado no 200, quer dizer que eu li alguma coisa, eu queria saber, eu tinha intenção de... Tanto é que quando ocorria algum fato, eu, em menos de pouquinhas horas, eu ficava sabendo tudo sobre o fato. Colhi informação de diversos lugares. Eu era terrível naquela época. E quando eu lia, no máximo que eu colhia as informações geralmente, era muitas informações por minuto que eu corria, que eu fazia. E aquela época, 11 de setembro, para mim, eu entendi como se fosse um prédio pegando fogo. Por quê? Lembra-se que aquela época muito prédio pegava fogo, tanto no Brasil quanto no mundo. E quando o prédio pegava fogo, tinha uma grande repercussão, porque as pessoas olhavam o desespero das outras pessoas para tentar escapar do fogaréu. E eu olhei aquilo lá. Aí, lendo e acompanhando e um monte de coisa, e de 2001 a 2005, quando eu estudei bem sobre os atentados, tanto dos Estados Unidos quanto de Londres, eu comecei a meio colher informação. Naquela época eu fiquei sabendo que os Estados Unidos foi atacado por um grupo terrorista. Tanto é. Bom, minha gente, dê like, comente, compartilhe, e amanhã eu continuo falando sobre 11 de setembro de 2001, parte final.